Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para estudarmos a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando o terceiro trimestre de 2019 e nesse trimestre nós vamos estudar tempos, bens e talentos, um assunto comentado pelo nosso pastor Elinaldo Renovato. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nessa semana nós vamos estudar a primeira lição, a lição de número 1, o que é a mordomia cristã. Vamos ver o conceito de mordomia. Devemos administrar aquilo que Deus nos confiou com fidelidade e prudência. O que Deus confiou a você? Administre com fidelidade e com prudência. A palavra mordomo vem do latim e significa o criado maior da casa ou o administrador dos bens de uma casa. Também significa econômico. A palavra mordomia significa cargo ou ofício do mordomo. Sua origem está no termo grego e por isso nós a encontramos em alguns textos do Novo Testamento, como nas parábolas que estão descritas em Lucas capítulo 12 e também Lucas capítulo 16. Nestas parábolas, Jesus falou principalmente para ensinar sobre coisas espirituais, mas não deixou de incluir o aspecto natural e financeiro. O fiel e verdadeiro mordomo, ele conclui suas tarefas, cumpre suas responsabilidades, mantém promessas e honra compromissos. Tudo aquilo que Jesus nos dá, desde a vida, família, casa e bens materiais, prestaremos contas, pois tudo é dele. Se tudo é de Deus, se o Senhor nos confiou algo, se o Senhor nos deu uma família, devemos cuidar da família. Se o Senhor nos deu bens materiais, devemos administrar esses bens materiais, porque de tudo que o Senhor nos dá, nós prestaremos contas para Ele. Nesse primeiro tema que nós estamos estudando, a mordomia cristã, nós vamos ver que a mordomia cristã, ela prioriza os bens espirituais e materiais deixados por Deus. Deus, o Criador de todas as coisas, ele deixou bens materiais, deu bens espirituais aos homens. Os bens espirituais são recursos e meios confiados à igreja, enquanto que os bens materiais são recursos naturais e sociais que desfrutamos no mundo. Ou seja, Deus abençoou, abençoa a todos os homens, a todas as pessoas, sem discriminação. Todos os homens são abençoados por Deus, mas nem todos os homens agradecem por aquilo que Deus os concede. Quando Jesus Cristo curou, por onde ele passava, ele curou 10 leprosos, mas somente um veio lhe agradecer. O mesmo acontece nos dias de hoje. Muitas pessoas, ou seja, todas as pessoas são abençoadas, mas a menor parte
está agradecida a Deus pelas bênçãos que recebem do Senhor. Veremos que o Pai Celestial está edificando uma igreja e que esta igreja, a qual ele edifica, deve cuidar de seus interesses na terra. O interesse maior de Deus na terra são almas, porque as almas salvas, as pessoas libertas, transformadas pelo poder de Deus, é que vai fazer expandir, é que vai fazer crescer o reino de Deus. O fato de Deus nos deixar a escolha, a decisão do que faremos com o que nos confia, não significa que não haja uma forma correta de administrarmos seus bens. Não significa que nós devemos fazer o que quiser, de forma nenhuma. Deus deixou escrito na Bíblia Sagrada de que forma nós podemos administrar bem aquilo que Ele nos concede. Mordomos fiéis não administram pela metade. Todas as semanas, as igrejas e outras organizações improvisam. E sabe por que elas improvisam? Porque mordomos irresponsáveis, mordomos sem compromissos, não aparecem para a execução do seu dever. Será que na igreja nossos líderes podem contar conosco? Há promessas que precisamos manter, votos que precisamos cumprir, compromissos que precisamos honrar se quisermos passar pelo teste de Deus para sermos aprovados como mordomos fiéis do Senhor. Mordomia diz respeito a todo o serviço que o crente realiza para Deus. A mordomia consiste em ter coração de servo, que revelará sua maturidade. É a administração dos bens materiais e espirituais. Portanto, nossas faculdades espirituais e materiais, emocionais e físicas, são ferramentas da mordomia cristã. Não é preciso talento especial para, depois de uma reunião, coletar o lixo da igreja, pôr em ordem as cadeiras na igreja. Veja que, fazendo desta forma, qualquer um pode ser servo. Não é preciso talento especial para limpar a igreja, para arrumar as cadeiras, para fazer recepção. Não é preciso um talento especial para evangelizar nas ruas, para entregar folhetos. É necessário caráter, é preciso também desejo, vontade de trabalhar para o Senhor. Todo servo executa sua mordomia na direção de Deus. Será que estamos disponíveis para Deus? Deus, ele estraga nossos planos justamente para incluir o que ele tem para nós. E quando aceitamos, quando nós decidimos andar conforme a sua direção, então Deus, ele tem os seus planos para nós. Deus tem propósito para a nossa vida. Deus tem projeto para a nossa vida. E às vezes aquilo que os nossos planos não são os planos de Deus. O nosso propósito não é o propósito de Deus. Por isso os nossos planos às vezes são descartados e Deus então coloca os seus planos. E quando nós aceitamos, nós começamos a andar conforme a direção de Deus. A mordomia espiritual do cristão. Administramos
o amor cristão, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O amor cristão, ele começa então amando a Deus, amando a nós e os outros. Os 3 textos bíblicos marcados em nossa mente relata justamente essa atitude de amar. Amar é uma atitude que nós tomamos. Não é um sentimento que vem do céu, que vem no nosso coração. Não. Amar é uma atitude. Quando você decide amar, você então se esforça para amar. João 3,16 fala do amor de Deus pelo homem. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 10, fala do amor de Deus no homem. E no texto registrado em Mateus 22, a partir do versículo 34, vemos que Jesus é abordado, Jesus é interrogado por um fariseu sobre o maior mandamento. Eles queriam saber qual era o maior mandamento. E Jesus então responde: o amor a Deus, o amor a si mesmo e o amor ao próximo. Como você amará o próximo se você não ama a si mesmo? Como você amará a Deus se você não ama aquelas pessoas que Deus ama? Então, como o cristão administra essa atitude de caridade? A Bíblia nos ensina a importância do amor de Deus em nossa vida. A Bíblia nos ensina a mordomia desse amor. Na atualidade, tudo avança. A violência, a imoralidade, a ganância, a ciência, a tecnologia, a inveja, a vaidade nociva, a briga pelo poder e pela fama, os vícios e todo o mau comportamento ao próprio homem, à família e à sociedade. Porém, o amor diminui em curtos espaços de tempo. O capítulo 13 da primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, ele trata sobre o amor. E ele diz que a religião sem amor é vazia. A beneficência sem amor não tem proveito algum. Se sacrificando em desapegar-se do mundo. Quando a pessoa se sacrifica para se desapegar do mundo e também para se desapegar das tradições, mas ele quer manter tradições, ele quer manter doutrinas, ele quer manter ideias, ele quer manter filosofias na sua vida. Nada disso vale. Nada vale esse sacrifício em desapegar-se dessas coisas sem amor. Sem amor não adianta nada. O sacrifício de desapegar-se das coisas mundanas, o sacrifício de manter tradições, o sacrifício de se desapegar de coisas se você não tem amor. É preciso fazer tudo isso. É necessário mesmo desapegar-se do mundo. É necessário desapegar-se de tradições religiosas. É necessário desapegar-se de ideias que contradiz com a Bíblia Sagrada. Mas tudo isso nós devemos fazer com amor. Quando administramos o amor de Cristo em nossa vida, amamos verdadeiramente nossos irmãos. Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 9, ele disse: peço a Deus
que o vosso amor cresça cada vez mais com sabedoria e entendimento. O amor entre os crentes atrai pessoas para o reino de Deus. Quando as pessoas lá fora, quando as pessoas não cristãs olham para os cristãos, tendo uma boa comunhão, tendo um bom relacionamento, alegres e felizes, eles então imaginam, eles como não têm esse amor de Deus na sua vida, eles então desejam estar ali, atrai essas pessoas para que também estejam na igreja. Tomamos atitudes em amar aqueles que escolheram ser nosso inimigo. Quantas pessoas que preferem ser nossos inimigos, que escolhem ser nosso inimigo porque nós amamos Jesus, porque nós estamos na igreja, porque nós não falamos o que ele mesmo fala, porque nós não andamos como ele anda, porque o nosso comportamento é diferente. Então essas pessoas se tornam nossos inimigos, mas nós precisamos amar aqueles que nos prejudicam. Jesus disse em Mateus 5,44, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Amamos a Deus se envolvendo no trabalho da sua obra. Quando nós nos envolvemos no trabalho do Senhor, quando nós nos doamos para fazer a obra de Deus, nós estamos expressando amor a Deus. Jesus disse em João 4,34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A mordomia cristã para com os necessitados. Veja que em Lucas 10, 33 a 35 nós temos um texto, mas o contexto desse texto, Jesus está explicando, Jesus está esclarecendo a um questionamento de um dos seus perseguidores, que queria saber quem era o seu próximo. E Jesus vai falar sobre o amor ao próximo, mas o homem quer saber quem é o seu próximo. E Jesus então conta que um homem saiu de Jerusalém para Jericó, e no caminho este homem foi assaltado. Este homem apanhou, bateram nele e deixaram ele desmaiado, levaram tudo o que ele tinha. Passou por ali um levita e ele ficou ali. O levita não cuidou deste homem. Passou um sacerdote da mesma forma, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele. Esta é a ordem de Jesus para nós. Cuida dele. Cuida das pessoas. E tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. O nosso dever é cuidarmos. Cuidar das pessoas que estão à nossa frente, que precisam da nossa ajuda, se nós podemos cuidar dele. Se nós temos condições de fazer alguma coisa, devemos fazer, porque o Senhor, quando vier, ele vai retribuir para nós, ele vai pagar para nós tudo aquilo que nós, então,
despendemos para ajudar as pessoas. Cuida dele é a ordem de Jesus para os cristãos. Cuida das pessoas. Se o amor de Deus estiver na nossa vida, não importa o necessitado quem seja, não importa se esta pessoa está nos prejudicando, não importa se essas pessoas estão nos trazendo prejuízos materiais ou espiritual ou emocional, não importa se essas pessoas estão fazendo mal para nós, não importa quem seja o necessitado, o que nós devemos fazer como cristãos, exercitando, administrando a mordomia do amor, é cuidar das pessoas. Cuide dela, cuide com uma mensagem. Se você não pode fazer mais, cuide com uma palavra, cuide com uma mensagem. Cuide desta pessoa orando por ela. Diga para ela: eu vou orar por você. Eu vou jejuar por você. Eu vou te ajudar em oração. E o Senhor te dará a vitória em nome de Jesus. A ordem de Jesus para os cristãos que querem, que têm desejo de exercer a mordomia do amor é: cuida dele. O amor de Deus constrange a todos os cristãos amar os não cristãos. Se não sentimos este amor por almas perdidas, alguma coisa está errada com a nossa mordomia espiritual. Nós precisamos sentir amor pelas almas perdidas. Se você não sente este amor pelas almas, se o seu coração não queima, não sente aquele desejo pelas pessoas que estão sem Cristo, que estão sem Deus, que estão morrendo sem salvação, alguma coisa de errada há com a sua mordomia espiritual. Então, o que devemos fazer? Devemos orar, devemos jejuar, devemos procurar esta bênção de Deus para a nossa vida, porque amar pessoas é coisa boa. Amar pessoas vem de Deus. Amar almas vem do coração de Deus, porque Ele também ama almas. Ele ama as pessoas. E o propósito de Deus para com a sua igreja na terra é expandir o seu reino, trazendo almas para o reino de Deus. Então essa mordomia pode ser praticada de várias formas. Comece a praticar a mordomia, essa mordomia do amor, amando as pessoas, amando almas. Apoie a obra missionária. Participe ou promova grupos de evangelização. Faça parte de grupos de evangelismo nos lares. Vamos dar bom testemunho cristão, contribuindo financeiramente. Você também pratica o amor às almas, porque com o seu dinheiro, com as suas finanças, com os bens materiais, missionários que são levantados vão aonde você não pode ir e vai ganhar almas para o reino de Deus. Você também pode orar continuamente por almas e também orar para que Jesus levante mais missionários para levar a mensagem do Evangelho, para fundar igrejas. Você pode orar para que o Senhor abençoe os missionários que estão pregando o Evangelho, que estão anunciando a salvação. Você pode praticar a mordomia cristã, agindo desta forma na obra missionária. Para você que é um crente servo,
é bom saber que o amor na mordomia cristã é um mandamento. Romanos 12:10, Paulo escreveu dizendo: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A mordomia da fé. A palavra fé significa confiança, crença. É um sentimento de total crença, mesmo que não haja evidência que comprove a prática desse sentimento, a fé permanece. Ter fé implica uma atitude contrária à dúvida e está ligada à confiança. Significa ter esperança de algo que vai mudar positivamente para melhor. Quem tem fé acredita no impossível, porque para o homem, somente aquilo que é possível, mas para Deus o impossível acontece se este homem tem fé no Senhor. De acordo com a etimologia é a origem da palavra. Então, de acordo com a origem da palavra, a palavra fé tem origem no grego, que indica a noção de acreditar. Também tem, e no latim, a origem desta palavra é o mesmo que tomar uma atitude de fidelidade. Portanto, quem tem fé em Deus, põe a fé em prática, tomando uma atitude de fidelidade, crendo que para o Senhor nosso Deus é possível todas as coisas. A fé cristã implica crer na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, nos ensinamentos de Cristo. O texto-chave que explica e fundamenta a fé cristã está em Hebreus 11:1 e também o versículo 6 complementa esse fundamento, esta explicação. Diz-nos assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Ou seja, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A mordomia dos cristãos quanto aos bens materiais. De que forma nós estamos administrando o que o Senhor nos deu? De que forma nós estamos administrando os nossos bens materiais? A Bíblia é repleta de conselhos. A Bíblia é repleta de direções dadas por Deus para que o homem administre sabiamente, inteligentemente, com sábia direção as suas finanças. Por exemplo, a Bíblia fala de dinheiro emprestado. Provérbios 22:7 diz: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. A Bíblia também fala em relação ao suborno. Provérbios 17:23. O ímpio toma presentes em secreto para perverter as veredas da justiça. Também Provérbios 6:11. A Bíblia fala sobre a preguiça e sobre finanças. Diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Pois a formiga, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador,
prepara no verão o seu pão, na cega junto o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como um meliante, e a tua necessidade como um homem armado. A Bíblia também fala sobre doar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. A Bíblia diz que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, dê com alegria. A Bíblia também fala sobre a administração do dinheiro. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, se alguém não administra com sabedoria na sua casa, cuidando da sua família, cuidando do seu lar, especialmente dos da própria casa, se alguém não cuida da sua administração, dos bens, pensando no bem-estar da família, pensando no melhor para a sua família, tem negado a fé e é pior do que o descrente. O que a Bíblia nos ensina é que devemos ter sabedoria para administrar o nosso dinheiro. É só, a Bíblia ela tem conselhos valiosos. Se nós obedecermos o que a Bíblia está nos ensinando, com certeza nós vamos ganhar com sucesso, administrar com sucesso e viver uma vida próspera. Muitas pessoas querem ser prósperos, querem ter sucesso, querem ganhar dinheiro, querem isso, querem aquilo, mas não administra com sabedoria. Devemos gastar dinheiro, mas com prudência e controle. Devemos economizar dinheiro, mas não acumulá-lo como tesouro. Há pessoas que têm o dinheiro como seu Deus. Devemos devolver ao Senhor o dízimo, contribuir com as nossas ofertas, agradecidos, alegres, porque o Senhor nosso Deus deu-nos condições para termos tal renda. Lembra-se que nada nos pertence. Lembra-se que tudo é de Deus. Tudo que está aqui na terra é criado por Deus, pertence a Ele. Nós, o homem, não tem nada, porque quando o homem morre, ele não leva nada daquilo que ele obteve na terra. Tudo é de Deus. Se tudo é de Deus, Deus não quer tudo. Deus quer apenas parte, para que possa então a sua obra ser realizada. E Deus faz isso não porque ele precisa de dinheiro, não, ele faz isso para testar o seu coração, para pôr em prova a sua fé, para ver se você mesmo está querendo Deus na sua vida ou se você está idolatrando os bens materiais. Devemos usar nosso dinheiro para ajudar os outros. Com a bênção que você recebe, você abençoa. Nós somos abençoados para abençoar. Se Deus te abençoou com bens materiais,
Se Deus te abençoou com salários maravilhosos, então ajude as pessoas, ajude aqueles que necessitam, eles estão precisando. Então, se você pode ajudar, ajude. Deus te abençoou, agora você abençoe com a bênção de Deus, mas com discernimento, sempre na direção do Espírito Santo, sempre com sabedoria, com inteligência do céu. Não é pecado ser rico, mas é pecado amar o dinheiro. Não é humilhante ser pobre, mas é errado gastar o dinheiro em coisas fúteis, em coisas vãs. Gastar dinheiro sem necessidade de gastar é jogar fora, é desvalorizar a bênção que Deus te deu. Então, saiba, tenha inteligência e sabedoria para gastar o seu dinheiro. A mensagem fundamentada da Bíblia para os homens e principalmente para os cristãos é gerenciar seu dinheiro com sabedoria. Então, gerencie seu dinheiro. Administre os bens que Deus te concedeu com sabedoria, com inteligência. Você vai ter dinheiro, então, para gastar com o necessário, para gastar com o que precisa, para gastar com o que for bom, para entregar o seu dízimo, para dar a sua oferta, para ajudar as pessoas, porque o Senhor te abençoou. Não devemos ser dirigidos pelo materialismo. O desejo de ajuntar tesouros nesta terra tem sido o objetivo de muitas pessoas. Quantas pessoas têm esse objetivo de ajuntar dinheiro, de granjear bens materiais para ele? Os materialistas acham que possuírem mais os tornarão mais felizes, mais protegidos, mais importantes. São três expectativas falsas, porque os bens materiais trazem apenas felicidade temporária. Bens materiais ficarão por aqui. Bens materiais é temporário. É claro, se você tem oportunidade de ganhar o seu dinheiro, faça isto, mas que Deus esteja sempre acima do dinheiro. Deus esteja sempre em primeiro lugar. Não coloque o dinheiro como Deus, mas que o nosso Deus, o Criador do dinheiro, o que é dono do ouro e da prata, seja o maior na sua vida. E tudo vai ser bênção para você. A constante tranquilidade gerada pelo acúmulo de bens, nasce o tédio, nasce a cobiça por novidades e coisas maiores e melhores, e as pessoas vão tendo ideias e vão se esquecendo de Deus. E muitas pessoas entram num tédio terrível, em uma depressão terrível. E quantas pessoas se suicidam porque já não sabem mais o que fazer da vida, entram em tédio, entram em depressão, se angustiam, ficam afligidos e acabam se suicidando por causa do acúmulo de bens materiais. Existe também a ideia de que quanto mais bens adquirir, mais importante a pessoa vai ficar. Autoestima e riquezas materiais não são sinônimos. Quando uma pessoa está em um leito de enfermidade, ou que está lhe dando os seus últimos suspiros de vida, ele não pede para que traga
os seus cartões de crédito. Ele não pede para que traga os seus diplomas conquistados nesta terra. Ele não pede para que traga os seus troféus que ele ganhou nesta terra. Não, ele pede que esteja ali perto dele pessoas. Ele pede que esteja perto dele amigos, família. Por quê? Porque o dinheiro vai ficar. Nosso valor não é determinado por nossas posses. Está visível na palavra de Deus que as coisas mais valiosas da vida não são os bens materiais, são as pessoas, são os amigos, é a família. Isso deve ser importante para a nossa vida. O dito popular impetrado na mente do povo é que quanto mais dinheiro se tem, mais protegido se está. E nós sabemos que essa não é a verdade. Quanto mais dinheiro o homem tem, mais perseguido ele é, mais desprotegido ele está, mais inseguro ele vive. A sua vida não é uma vida livre. A sua vida é uma vida de medo, medo de ser assaltado, medo de ser sequestrado, medo de morrer, medo disso. Então não tem nada disso. Quanto mais dinheiro tem, mais proteção. Mas nós sabemos isso não é a verdade. Nós sabemos que as pessoas é o mais importante para o homem. A família é mais importante para o homem. Ajudar as pessoas é mais importante. Então faça isso com aquilo que Deus te deu. As riquezas podem se perder num piscar de olhos e por outros muitos fatores, os bens materiais acumulados podem fugir do nosso controle. O homem, quantas pessoas já não têm controle mais sobre os seus bens materiais acumulados? Perde-se o controle de tudo. A verdadeira segurança só será encontrada naquilo que jamais poderá ser tomado e o que não pode ser tomado da sua vida. O que não pode ser tomado de mim, o que não pode ser tomado de você, o seu relacionamento com Deus, ninguém toma, ninguém tira, ninguém sequestra, ninguém rouba, porque você tem um relacionamento especial com Deus, você tem intimidade com Deus, e isto ninguém pode tomar de você. E é por este relacionamento com Deus que nós devemos nos esforçar, nós devemos buscar com força, com graça, com amor, com poder, este relacionamento com o Pai, com o Criador de todas as coisas, o nosso Deus Todo-Poderoso. Os bens terrenos por aqui ficam, serão queimados pelo fogo que consumirá a terra. Porém, os tesouros celestiais, ajuntados no céu, nos seguirão por toda a eternidade. Aquilo que você faz para Deus aqui na terra vai seguir por toda a eternidade. Trabalhe como se estivesse trabalhando para Deus. Evangelize como se estivesse evangelizando para Deus. Louve a Deus, cante hinos, mas como se estivesse cantando para Deus. Não cante para o homem, não evangelize para o homem. Faça para Deus. No seu trabalho, você é um funcionário, na empresa que você trabalha, trabalhe como se estivesse trabalhando para o Senhor, porque vai seguir por toda a eternidade. Se você ganha dinheiro,
ganhe o seu dinheiro, mas ganhe dinheiro como se estivesse ganhando esse dinheiro para Deus. Ajude, abençoe as pessoas com aquilo que o Senhor te concede. E isto são tesouros celestiais que vão se ajuntar no céu. Você prega, você ensina, você faz, você é um obreiro, você pastoreia uma igreja. Faça isso como se estivesse fazendo para Deus. E esses tesouros são tesouros celestiais que vão nos seguir por toda a eternidade. Veja Paulo aconselhando a igreja que estava em Colosso. Colossenses capítulo 3, versículo 2, ele diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quantas pessoas estão pensando em bens materiais? Quantas pessoas estão pensando em vingança? Quantas pessoas estão pensando na morte do seu semelhante? Quantas pessoas estão pensando piores coisas para o seu próximo? Quantas pessoas estão pensando nas coisas aqui da terra? Quantas pessoas estão pensando em coisas más, em coisas que não agradam a Deus? Mas Paulo nos aconselha nesta semana na escola bíblica dominical que nós devemos pensar nas coisas que são de cima. Não pense, não se iluda com as coisas desta terra, porque nesta terra as coisas deste mundo são passageiras, mas no céu as coisas do céu são eternas, elas duram para sempre. E é nestas coisas que nós devemos pensar, que nós devemos então executar a nossa mordomia cristã. Que coisa maravilhosa quando nós então, com amor e com alegria, executamos essa mordomia. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe você. Se você não está empregado, o Senhor tem bênçãos para a sua vida, as portas vão se abrir com certeza e você vai ser abençoado para abençoar as outras pessoas. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito ainda. Ative o sino para que você receba toda semana a mensagem da Escola Bíblica Dominical. Deixe aí o seu like para nos ajudar. A sua vida com certeza vai ser mais e mais abençoada conforme a palavra de Deus. Quero também pedir para você, visite o nosso site www.moldado.com, é o endereço do nosso site. Lá no site estão todos os vídeos, lá no site tem uma mensagem escrita para introduzir a lição, lá no site tem os hinos que são indicados para serem cantados no tema de cada lição. No site também nós temos à disposição slides de estudos teológicos. Você pode baixar no seu computador e fazer o seu estudo, estudar a palavra de Deus. Deus te abençoe ricamente, isso é para nós, é para a nossa vida cristã, para que cresçamos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Deus te abençoe e, se o Senhor não voltar, nós estaremos aqui na próxima lição da Escola Bíblica Dominical, em nome de Jesus.